Deus o Pai, que a graça de Cristo e a comunhão do Espírito de Deus esteja com cada um de nós. Conhecer a Deus é o nosso grande ideal. Por esse motivo que você veio nessa noite. Conhecer a Deus. E Ele realmente conhece você. Conhece o que vai no íntimo do seu coração. Conhece a estrutura que nós temos. E Ele, com a sua compaixão, com a sua misericórdia, estende a mão para mim e para você. E Ele me chamou para estar aqui. E Ele tem uma mensagem especial para mim e para você. O livro do Apocalipse é o livro que estamos estudando todos estes domingos. Já é o nosso 4º encontro com a palavra de Deus através deste livro. Domingo passado nós estivemos estudando sobre o 3º tema, que foi o inimigo desmascarado pelo Apocalipse. E nós vimos o grande conflito que começou lá no céu. Uma batalha entre o dragão e seus anjos e Miguel e seus anjos. E nós vimos que nessa batalha, Jesus foi o vencedor. E o melhor de tudo, nessa noite vamos estudar um tema que realmente corroborar aquilo que nós estudamos no domingo passado. Nós vimos que veio a entrada do pecado. O mal se fez presente neste planeta. E o Apocalipse declara que diz o quê? Ai da terra, porque o diabo e seus anjos desceu à terra. Então nós ficaríamos em uma situação que de grande desespero, de grande angústia. Mas nós temos hoje as boas novas que o Apocalipse nos apresentará. Para muitas pessoas o livro do Apocalipse parecia ser um livro assim difícil de desvendar os mistérios do Apocalipse. Muitas pessoas acham que esse livro é simbólico e de uma forma assim que é impossível de interpretar. Mas nós vimos na primeira noite que a própria Bíblia, o próprio Apocalipse, irá realmente mostrar a sua verdadeira interpretação. E com certeza aqui, se eu perguntar quantos nessa noite querem saber e conhecer a interpretação do Apocalipse pelo pastor Edilberto, levante a mão. Não, gente, não é para levantar. Brincadeira. Mas quantos querem realmente saber a interpretação do Apocalipse pela própria palavra de Deus? Levante a mão. Aí, né? Amém, irmãos? Amém? Viu? Porque eu não estou aqui, irmãos, para trazer nenhuma situação de minha interpretação. Nem os profetas de Deus tiveram essa autoridade. Quanto mais eu, um miserável pecador, comedor de arroz e feijão como vocês. Mas nós queremos aprender de Deus e de sua palavra. É por isso que você está aqui. E Ele quer realmente falar conosco de um modo muito especial. E eu quero pedir agora que o seu Santo Espírito fale ao nosso coração essa mensagem, que são as boas novas do Apocalipse. Vamos curvar nossa fronte e falarmos com Deus. Querido Pai, Senhor nosso Deus, o Senhor deixou o livro do Apocalipse para que fosse aberto no tempo do fim. E esses dias estamos vivendo. Estamos realmente vivendo os últimos momentos da história deste planeta. E sabemos que o Senhor deixou uma mensagem ideal para essa última geração. E para essa última geração, o Senhor também deixar uma mensagem de boas novas. E dela queremos, nesta noite, nos alimentar. Encher o nosso coração de esperança e de alegria. Porque o Senhor é o grande vencedor. E nós também podemos vencer. Vencer o medo, a angústia, o desespero, a qual muitas vezes nos deparamos diante da doença, diante de uma crise econômica, de um desemprego, diante da morte, enfim, ó Pai, diante da depressão, diante de tanta perturbação que vivemos neste mundo, aonde realmente vivemos num período de grande colapso, espalhado neste mundo, doenças que estão sendo proliferadas e dizimando vidas. Mas o Senhor deixou em Tua palavra uma mensagem de grande esperança. E queremos nessa noite que Teu Espírito realmente venha mergulhar no nosso coração com a fala. Nossa, então, próximo slide. As boas novas do Apocalipse. Essa mensagem está desde o primeiro capítulo e vai até o último capítulo do Apocalipse. Você vai ver realmente uma mensagem de esperança
que dela advém. Pode passar. Você já ouviu falar do Evangelho do Apocalipse? O Evangelho de Lucas, João, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos. Mas nós vamos ver nessa noite que também há o Evangelho do Apocalipse. Evangelho significa o quê? Boas novas, boas notícias. Eu acho que se fôssemos colocar na balança, que tipo de notícias as pessoas estão mais assistindo? Boas ou más? Quantos acham que são más? Levante a mão. Realmente, é muito más, né? E boas? As pessoas estão ouvindo mais boas notícias? Não estão, né? Você vai ver o jornal, dizia lá em São Paulo, que o jornalzinho, o jornal popular, né? Notícias populares. Disseram que o jornal Notícias Populares, se nós exprimêssemos o jornal, derramaria um litro de sangue. Realmente, né? A expressão de tantas mortes, tanta criminalidade. E nós vamos ver nessa noite que o livro do Apocalipse revela a beleza do quê? Do amor de Deus. Todos nós vamos ter a revelação do seu grande amor nessa noite através deste livro. Pode passar, meu querido. Os 3 primeiros capítulos da Bíblia, se você abrir em Gênesis, capítulo, nos relatam que Deus criou o mundo em quantos dias? Em 6 dias. No 7º dia ele descansou. E em cada dia da criação, Deus criou o mundo o quê? Perfeito. Cada dia dizia Deus, bom, bom. Mas quando ele criou o homem e a mulher, ele diz o quê? Muito bom. E a sua obra maravilhosa. Mas vemos ali a descrição do capítulo 3, quando a serpente enganou Eva. E com ela, induzindo assim para Adão, o casal caiu em pecado. E dali foram realmente expulsos do jardim do Éden. Porque eles não poderiam mais viver na companhia de Deus por causa do pecado. Não poderiam mais comer do fruto da árvore da vida, porque senão estaria garantindo a perpetuidade do pecado. E eles fizeram realmente isso, afastaram-se. E assim os 3 capítulos mostram a história, o início da história. Mas o que acontece? Pode passar? Nós temos aí os últimos 3 capítulos da Bíblia. Que é o capítulo 22 de Apocalipse. Mostram como será o pecado exterminado. Então, os 3 primeiros capítulos mostram a entrada do pecado. E os últimos 3 mostram o fim do pecado. Amém? Realmente essa é a certeza que eu e você temos na palavra de Deus. E essas noites que vamos assistir aqui, vamos ver muitas profecias que estão em cumprimento e que hão de cumprir-se, nos dando a garantia e a certeza, como Jesus disse, quando vides acontecer sinais, é para que vós o quê? Creiais. Por isso que eu Messias. Mas e o mal nunca mais se levantará. Amém? Pode passar, meu querido. O Apocalipse contém as boas notícias do quê? Da salvação. Apesar do conceito errôneo que muitos têm sobre o Apocalipse, ele é um livro de quê? De esperança. Quando você pergunta para alguém, que é o Apocalipse? Né? É a besta de 10 chifres, 7 cabeças, né? E a pessoa fica, lá diz que a besta surgirá do mar, vai cair catástrofe, tempestades, terremotos, grandes saraivas que vão cair, e as pessoas ficam fixadas, elas estão tão acostumadas a ficar observando as más notícias, e elas pensam em extrair do Apocalipse algumas realidades que vão acontecer, mas esquecem de ver o mais importante, que é a sua mensagem de esperança. Pode passar, meu querido. E aqui diz, as consequências do conflito cósmico são reveladas no Apocalipse. Quais são as consequências? Primeiro, dor e sofrimento. O livro do Apocalipse, como a Bíblia, não é um livrinho de conto de fadas. Onde 2 casazinhos se encontram, tudo se dá bem, tudo bonito, nenhum problema, não. A Bíblia mostra a realidade, o que causa o sofrimento, as consequências, e por isso que eu e você não precisamos sentir medo. A pior coisa tem pessoas que têm a negação, né? Nega os fatos existentes, a qual lhe provoca angústia, e pensa que negar isso vai solucionar. Não vai.
Você tem que saber a realidade. Por isso que a Bíblia mostra realmente o que está acontecendo hoje, mas também mostra a solução. E é isso que nós devemos apoiar, na solução de Deus. Amém? Temos aqui uma das consequências, a separação de Deus. O Apocalipse, nós vamos estudar mais para frente, e mostra que a grande parte da humanidade está se afastando de Deus. O reflexo gerado maiores consequências desintegradas. Marido para um lado, mulher para o outro, filhos ali, pessoas realmente não mais se conhecendo, não mais se amando. Nós vemos aí enfermidades, crises familiares, crises financeiras, enfim, tantas calamidades acontecendo no mundo. Por quê? Porque as pessoas estão se afastando de quem? De Deus. E essa é uma das grandes consequências. Vemos a morte imperando e a destituição da glória de Deus. Quando nós vemos lá em Gênesis, Deus criou o homem a quê? A sua imagem. E por afastamento e por causa do pecado, o homem está numa degeneração da imagem da glória de Deus. Destituído da glória de Deus. Pode passar. E assim, então, o quê? Há um grande abismo entre nós e Deus. E é necessário agora Deus criar uma ponte de ligação entre o homem e Deus. O pecado causou uma grande separação. Pode passar. Esse texto está em Isaías. Vamos abrir a Bíblia no livro de Isaías 59. Olha só o que apresenta a palavra de Deus, mostrando a realidade do ser humano hoje, né? Isaías 59. Versículo 2. E aí você tem Isaías, né? Isaías é antes de Jeremias também. Para quem abriu Jeremias, vai antes de Jeremias. Isaías 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem o quê? Separação entre vós e quem? E o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que não vos ouça. Você está vendo como que o pecado, ele é maléfico, destrutivo. Causa uma separação. Separação do Pai. Nosso coração, que deveria estar anelante, está próximo de Deus. O pecado faz um rompimento. O pecado começa rompendo outras pessoas que também deveríamos amar. E ela vai fazendo uma cadeia de separação, até que a pessoa também está separada de si mesma, né? Chegando a atitudes mais adversas possível. Pode passar, meu querido. Mas Romanos 3, verso 23, diz que, pois todos pecaram e carecem do quê? Da glória de Deus. Todos nós pecamos. Será que eu estou falando para alguém aqui que nunca pecou? Alguém que nunca pecou, levante a sua mão. Alguém aqui que não peca? Todos nós somos. Você vê quanto é importante essa verdade. Há muitas pessoas que se acham justas, se acham corretas, se acham dignas. Eu pago as minhas contas, eu não faço nada de errado, eu vou bem na prefeitura, eu tenho uma boa reputação, as pessoas podem colocar crédito em mim. Lá em casa, deixo tudo em ordem. No meu trabalho, todo mundo me respeita. E muitas dessas pessoas acham que não precisam de Deus. Mas a maior necessidade do ser humano é da glória de Deus. É revestir-se do caráter de Deus. Pode passar, meu querido. Carecemos da glória de Deus. Glória esta perdida por causa do quê? Por causa do pecado. Pode passar. Que sente Deus pela humanidade perdida? Qual o sentimento de Deus? A humanidade se desviou, se desgarrou, provocando assim a ira. A humanidade que cada vez perpetua muitas vezes a maldade. E deveria Deus assim ter que tipo de sentimento se fôssemos por nós? Por nós, como nós reagiríamos com as pessoas que sempre nos maltratam,
que nos despreza. Qual é o nosso sentimento natural? Não é revidar? Não é rapidamente provocar nelas uma situação que possa satisfazer um coração maldoso por ter recebido maldade? Olha só o que diz aqui, João 3,16. Esse verso é um verso que você deve gravar em teu coração. Diz assim, porque Deus amou o mundo o quê? De tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Este verso aqui, irmãos, disseram que já foi usado para mais de 300 sermões, né? Sim, realmente esse verso é o verso principal das Escrituras. O amor de Deus. Deus nos ama. E por Ele nos amar, Ele fez algo que realmente é a maior resposta para o pecado. Qual a resposta? Ele deu o seu Filho unigênito. E agora vem a questão: como eu posso obter a salvação? Como que eu posso ser salvo? Como que eu posso realmente viver uma vida de proximidade de Deus? Pode passar, meu querido. Então, lê agora esse texto de Apocalipse. Este é o livro mestre, tá certo? Das nossas noites. Então vamos abrir o Apocalipse, capítulo 2. Para quem está vindo agora pela primeira vez, eu gostaria só de dizer um detalhe importante. Nós, devido ao tempo, não teríamos tempo de ler todos os textos que nós apresentaríamos aqui. Mas se você quiser trazer uma caneta, anotar na Bíblia, atrás, depois conferir, é muito importante isso. Algumas vezes nós vamos ler direto lá, mas algumas são importantes diretamente na Bíblia. Então esse texto, vamos abrir no livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Não temas o quê? As coisas que tem de sofrer. Está vendo? A Bíblia está falando que nós vamos sofrer, irmãos. Como bom, né? Muitas vezes, eu vou para a igreja, não vou ter nenhum sofrimento. Eu vou estar na igreja, servir a Deus, nem nada vai me causar nenhuma dor. O texto está dizendo aqui para nós não temermos. Agora, por que não temer? Olha só o que diz no versículo 10. Eis que o diabo está para lançar em prisão o quê? Alguns entre vós, para serdes postos à prova, e tereis o quê? Tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei o quê? A coroa da vida. Meus queridos, a Bíblia é repleta de promessas. Repleta de promessas. Mas essa promessa eu queria me atentar nesse aspecto. O cristão, ele poderá e vai sofrer neste mundo. O próprio Senhor Jesus viveu uma vida de muito sofrimento quando esteve entre nós. Mas mesmo assim, tanto ele quanto nós podemos realmente, ele teve, pelo exemplo, a grande certeza da companhia do Pai. Ele mesmo que foi levado ao sofrimento a tal ponto que entregou sua vida por nós, ele foi fiel. E diz a palavra que ao terceiro dia, o que aconteceu? Ele ressuscitou dentre os mortos. Aqui nós vemos que mesmo que eu venha aqui depor a minha vida, por ser fiel a Deus, ele vai me dar o quê? A coroa da vida. Eu pergunto a você, ele dá a coroa da vida para quem está? Não. O estado dos mortos no Apocalipse. O que acontece com as pessoas depois da morte? O Apocalipse revelará. Não falta essa noite. Vamos falar sobre a recompensa dos justos. Também vamos falar. Slide e vamos ler esse texto do Apocalipse.
também. E um desses livros é o livro da vida. O livro da vida é de todas as pessoas realmente o quê? Que entregaram sua vida ao Senhor, ao Salvador. Quem é esse Salvador? O Cordeiro de Deus. Quem é o Cordeiro de Deus? Nós já estudamos aqui, Jesus Cristo. Jesus é o Cordeiro. E aqui o ter morto, ou seja, tido a sua salvação, desde quando? Desde a fundação do mundo. Só que vai mais além ainda. Pode passar então, próximo slide. Diz aqui 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 a 20. Olha só o que diz. Vamos ler daqui então, dessa vez, né? Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como o quê? Prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. As pessoas não procuram tanto, através do ouro e da prata, comprar as pessoas? Tem pessoas que fazem questão de comprar as pessoas. Querem comprar as pessoas, querem seduzir as pessoas através de dinheiro. E o pior de tudo, tem gente que se vende. Tem gente que se vende por tão pouco. Entregam suas almas para poder realmente obter ouro e prata. Mas aqui o texto diz que nós fomos resgatados por um preço muito maior do que ouro e prata. Qual foi o preço? Aqui diz o quê? Mas pelo precioso o quê? Sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, que é o sangue de quem, irmãos? De Cristo Jesus, conhecido como efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Amém? Por amor a você, Jesus manifestou o seu grande amor. E o seu grande amor foi manifestado de dar a sua própria vida. Ele te amou a tal ponto que ele deixou o céu. Ele deixou a glória da presença de Deus, dos anjos de Deus, e veio a este mundo. E ele morreu por mim e por você. E esse amor foi dado como prova do grande desejo de salvar você. Você não é uma pessoa sem valor. Há muitas pessoas que chegam e dizem, eu não sirvo para mais nada. Eu não sou ninguém. Eu não presto para nem um zero à esquerda, né? Dizem, não valo nem um zero à esquerda. É porque estão esquecendo de ver o sacrifício de Jesus. Estão deixando de ver o valor que o próprio Deus depositou por você. Ele te ama de um modo incondicional. Ele te ama de uma forma indescritível, de um valor incalculável. Esse é o valor do preço que Deus colocou sobre você, o seu sangue. Pode passar, meu querido. Jesus é o único Salvador. O único que, como Deus, homem, deu a sua vida para nos salvar. Ninguém mais é teu Salvador, a não ser Ele, Jesus Cristo. Pode passar, meu querido. Ao morrer na cruz, o que fez Cristo pelos pecadores? Quando Ele esteve ali no Calvário e entregou-se por nós, o que Ele fez? Pode passar o próximo, e esse texto está no Apocalipse. Vamos abrir Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. Apocalipse 1, versículo 5. Quem achou diz amém? Quem não achou diz o quê? Eu vou dar mais um tempinho para você achar. Achar com tempo. Apocalipse 1, versículo 5. Vamos lá. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou do quê? Dos nossos pecados. Amém? Você hoje é uma pessoa liberta. Você é liberto totalmente ao você aceitar o sangue de Cristo. Quando os israelitas estavam para sair do Egito, eles foram necessário colocar o quê? Passar aspergindo sangue sobre o umbral. E o anjo da morte que entrou no Egito não poderia tocar em nenhum primogênito, porque estavam o quê? Com sangue sobre o umbral.
a morte eterna não nos alcançará se nós deixarmos que o sangue de Cristo realmente revista o teu e o meu coração. Se nós deixarmos que o sangue de Cristo purifique-nos do nosso pecado, a morte não o quê? Não existirá para nós. Amém? Pode passar, meu querido. No Antigo Testamento, o santuário apontava para o Salvador que viria. Como é que o santuário apontava? O santuário foi instituído por Deus através de Moisés. Depois que saíram do Egito, Deus falou: eis que fareis um santuário, para que eu possa habitar no meio de vós. Nós vemos aí que o sangue dos animais representava o sangue de Jesus. Toda vez que um pecador fosse até a presença de Deus, no santuário, tinha que levar um cordeiro, ou um cabrito, ou um bezerro, e deveria imolar aquele animal, como seu substituto. Eu chegava como pecador e dizia assim: Senhor, perdoa meus pecados. Eu roubei, eu menti, eu matei, eu adulterei. E eu chegava e oferecia aquele animal não tinha culpa nenhuma, não tinha nada a ver com meus pecados. E naquele momento eu pegava o cutelo e imolava o animal. Esse quadro descritivo, didático, causava um impacto sobre o pecador. O impacto maior era: o meu pecado destrói, mata. O salário do pecado é o quê? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo. E ali o pecador era o quê? Perdoado por causa daquele sacrifício. Eram perdoados e salvos o quê? Pela fé. Aquele sangue, aqueles animais não salvavam ninguém. Mas é pela fé no Filho de Deus que viria o quê? Morrer em seu lugar. Pode passar. Quantos salvadores existem à disposição do pecador? Quantas pessoas podem nos perdoar? Quantas pessoas podem nos salvar? O que a Bíblia diz? Hoje há pessoas que procuram a salvação por intermédio de várias pessoas. De vários, para que pudesse se intervir em seu lugar. Será que é isso que a Bíblia apresenta? Vamos passar então. Atos capítulo 4, versículo 11 e 12. Olha só o que diz o texto ali. Este Jesus é o quê? É pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum nome dado entre os homens, pelo qual o que importa é que sejamos o quê? Salvo. Impressionante, irmãos. Como que é a pedra angular? Essa pedra angular foi rejeitada. Quando eu estive estudando sobre essa questão da pedra angular, quando Salomão teve que construir o templo em Jerusalém, o que aconteceu? As pedras tinham que ser lavradas, trabalhadas, antes de ir até o templo. Quando chegasse, as pedras não deveriam mais ser trabalhadas, deveriam ser só encaixadas. E aconteceu que esses homens na construção pegaram uma grande pedra maciça, forte, mas eles não encontraram nela um ajuste diante das outras. E eles colocaram essa pedra de lado, no canto. E foram colocando as pedras, foram tentar encaixar, mas quando eles foram colocando essas pedras, o que acontecia? Elas rachavam, elas não se encaixavam, elas não eram resistentes. E aí eles foram colocando pedra sobre pedra e nenhuma delas ficava. Eles esqueceram daquela lá, mais tosca. E as outras pedras que colocavam não resistiam ao tempo. Enquanto que aquela pedra que tinha ficado no canto, resistiu o sol, chuva, resistiu o tempo. Então eles pegaram aquela pedra que tinha sido rejeitada, eles colocaram na base dela. E ela foi testada e resistiu à força e à pressão que teria ter. Interessante que essa pedra ela tinha que ser tão forte e sustentasse a construção todinha que viria sobre ela. E o tamanho dela foi ajustada. E realmente ela deu base na construção do santuário. Essa pedra que tinha sido rejeitada, diz o texto, é Jesus Cristo, a pedra angular. E sobre ela, o quê? Alicerçou a fé
do povo de Deus. Eu e você temos essa pedra. Quem é? Jesus Cristo. Pode passar, meu querido. Apocalipse 3, versículo 7. Vamos ler esse texto. Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Olha só como que esse verso nos ajuda a entender que Jesus é o único, não tem outro. Olha só, capítulo 3, versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem o quê? A chave de Davi, que abre o quê? Ninguém, ou alguém pode fechar aqui, ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. O texto está dizendo aqui que esse santo, essa testemunha fiel, que é um dos nomes de Jesus, das prerrogativas de Cristo, ele é o único que pode abrir a porta da salvação. E um também que pode fechá-la. E quando ele fecha, ninguém abre. E quando ele abre, ninguém fecha. Porque ele é o único pelo qual nós podemos ter o quê? A salvação e a vida eterna. Se você tinha um outro nome, uma outra pessoa, você estava realmente perdido. Somente em Jesus nós podemos obter o que? Acesso a Deus. Somente através de Jesus. Pode passar, meu querido. O que devo fazer para receber então a salvação? Aqui diz o texto anterior, São João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então vemos que a salvação de Deus é estendida para quem, irmãos? Para toda a humanidade. Mas por que nem todos são salvos? Por que nem todos herdarão a vida eterna? Porque é necessário cumprir alguns passos para essa salvação. Quais são os passos? Pode passar, meu querido. Primeiro texto de Atos, capítulo 16, versículo 31, que diz lá: responderam-lhe, pois, crê no Senhor Jesus, e será salvo quem? Tu e a tua casa. Olha só, o desejo de Deus é salvar você, mas salvar toda a sua família. Amém? Em teu evangelho, eu tinha apenas, mas a minha oração constante é: salva minhas irmãs, salva meus pais, salva minha família, Senhor. Essa foi sempre a minha oração. E Deus um dia ouviu. Há 6 anos depois, Ele ouviu e minhas irmãs foram salvas. Mas a nossa oração agora éramos em 3, orando pelos meus pais. E nós oramos. E depois de 3, 4 anos, meus pais aceitaram o Evangelho. E agora eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu já vi muitos casos de pessoas se converter, a família toda batizar junto. Você salva junto. Mas há algumas experiências que às vezes demoram. Esposo, os filhos. Mas devemos o quê? Confiar e crer no Senhor Jesus. Crer nele. Confia nele. E Deus vai trazendo o seu esposo, seus filhos, a família toda. Porque Ele quer salvar o quê? Toda a sua família. Amém? Pode passar, meu querido. E olha só, segundo passo. Primeiro, qual é? Crer no Senhor Jesus. Segundo, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados o quê? Os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério pela presença do Senhor. Amém? Arrependimento. O que é arrependimento? A Bíblia fala que arrependimento é a tristeza pelo pecado cometido. Há muitas pessoas que cometem erros, pecados, e se orgulham deles. E ainda divulga mais, ainda incentiva outros a fazer. O arrependimento que Deus espera é eu sentir tristeza pelo pecado, não remorso. Qual a diferença de remorso e arrependimento? O arrependimento sente tristeza pelo pecado cometido. O remorso tem medo das consequências do pecado. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a pessoa roubou, furtou de alguém. O arrependimento, ele vai o quê? Entristecer porque ele roubou daquela pessoa. Ele vai estar triste pelo pecado e vai admitir as consequências que poderão vir. Vai assumir. E vai querer reparar o dano causado. O remorso não. Poxa, agora vão descobrir que eu vou acabar sendo preso. E ele fica com medo. Será que os policiais vão me encontrar? Então ele fica com medo, fica preocupado.
por causa das consequências. Ele chora e lamenta porque vai ser preso, mas não porque pecou. Essa é a diferença do remorso com aquele que se arrepende. E aqui mente os nossos pecados. Amém? Pode passar, meu querido. E outro texto muito rico está em 1 João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos o quê? Os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você confessou já teus pecados? Não é confessar para um pecador. Há coisas que nós não podemos falar para nenhum ouvido mortal, mas somente para aquele que é eterno, só Deus. Confesse todos os seus pecados. Tem pessoas que carregam a culpa anos e anos. Sofre a vida toda por um pecado que cometeu. Deus está chamando a mim e a você a abrirmos o nosso coração. Confessar todos os pecados que temos cometido. E Ele o quê? Perdoará. Porque Ele é fiel e justo. Ele te perdoará e te dará uma nova vida. Amém? Pode falar, querido. E aí nós temos aí a escada da salvação. Qual é? Crer em Jesus, arrepender-se do pecado, confessar o pecado e seguir Jesus. Há muita gente que quer seguir os 3 primeiros passos. Mas o mais importante qual é? Seguir Jesus. Andar com Ele. Viver com Ele. Pode passar, meu querido. 1 Timóteo 2,5 diz o quê? Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Cristo Jesus, homem. Não há ninguém que venha interceder diante de Deus. Não procuro mais ninguém. Nem um pecador, nem um anjo perfeito. Ele não pode mediar diante de mim e de Deus. É somente quem? Jesus Cristo. É o único que pode diante do Pai. E olha só Jesus é o quê? Nosso mediador. É aquele que está entre nós e Deus, somente Cristo. Só Ele possui o quê? A natureza divina humana. O único que foi totalmente humano e totalmente Deus, Jesus Cristo. Isso nós já vimos no nosso segundo estudo sobre Jesus, o personagem central do Apocalipse. Só Ele o quê? Só Ele que não pecou. Todo ser humano que viveu nessa terra pecou. Não existem algumas personagens na Bíblia que a gente vê assim, uma vida aparentemente impecável, né? Como vemos o caso da história de José, Daniel e alguns outros homens de Deus. Mas todos eles também pecadores. O único que viveu sem pecado foi Jesus Cristo. Pode passar. Romanos 9, versículo 5. Vamos ler esse texto da Bíblia. Vamos ler esse texto, que esse texto é precioso. Romanos 9, versículo 5. Quem achou diz amém? Amém. Quem não achou diz o quê, gente? Olha, ninguém disse nada, amém? Todos acharam, hein? Vamos lá então, Romanos 9, versículo 5. Deles são o quê? Os patriarcas. E também deles descende quem? O Cristo, segundo a carne. Então, segundo a carne, o Cristo. O qual é sobre quê? Sobre todos. E ele é o quê? Deus bendito para todos sempre. Amém? Então vemos que ele, Cristo Jesus, é Deus bendito para todos sempre. A revelação das Escrituras de Jesus é que ele é mais do que um homem. Ele é mais do que um filósofo. Ele é mais do que um bom mestre. Ele é mais do que um precioso profeta. Ele é o próprio Deus em carne que habitou entre nós. Amém? Jesus Cristo é o Filho de Deus. Pode passar, meu querido. 1 Pedro 2, verso 21 e 22, que diz ali, porquanto para isto e o exemplo, para seguir os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dor algum achou em quê? Em sua boca.
Jesus é o exemplo para nós. Há muitas pessoas que falam assim, não, começa a comparar o pecado um do outro. Olha, aquele irmão ali, olha como esse anda, esse velho. A gente começa a querer colocar o outro irmão como nosso parâmetro. E se eu faço melhor obra do que ele, então estou muito bem. E assim a gente começa a achar defeito nos outros. Quando na verdade nós devemos ter um modelo. Quem é o modelo? Jesus Cristo. E quando eu olho para a vida de Cristo, eu vejo quão pecador eu sou. Mas nós devemos o quê? Andar em seguir o seu exemplo. De tal forma que, diz o texto, não deve ser achado nenhum dolo, nenhum engano. Não cometemos nenhum pecado. E ainda mais, não achar em nossa boca nenhum engano. Essa é a vida que nós devemos buscar força. Essa é a busca da igreja. Porque Jesus virá para procurar o quê? Achar uma igreja sem ruga e sem mácula. Esse é o desejo de Cristo. Quão perto ou quão longe nós estamos desse ideal? Como igreja e como pessoas. Eu preciso muito de Jesus. Eu preciso muito viver ao lado dele. Eu preciso muito dele. Eu preciso muito da sua graça. Porque eu sou um pecador que constantemente penso em pecar. E nós precisamos da sua graça e da sua misericórdia. Seguir Jesus bem de perto. Alguém aqui que acha que não precisa de Jesus. Alguém que acha que não precisa de Deus. Alguém que acha que pode viver a vida sozinha sem Deus. Alguém assim? Não podemos. Precisamos dele constantemente. Só ele para nos dar força, nos dar vitória. Amém? Vai passar. Jesus destruiu o quê? O poder da morte. Sabe como que ele destruiu? Vamos passar. Olha só o que diz em Hebreus 2, versículo 14. Vamos ler esse texto. Esse texto é poderoso, irmãos. Hebreus capítulo 2, versículo 14, irmãos. Sublinha aí, anota, marca, escreva. Você que está nos assistindo também, anote isso. Acompanhe. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Olha só o que esse e carne, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte, o que ele fizesse? Destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber quem? O diabo. Amém, irmãos? Cristo morreu na cruz para que pudesse destruir Satanás. E com isso ele o quê? Tomou dele o poder da morte. Cristo, ele agora tem a chave de Davi. E ele pode abrir e fechar. Ele venceu a morte na cruz. Nós temos hoje o quê? Vida eterna. Quem tem um filho tem o quê? A vida. Mesmo que venhamos descansar, nós vamos o quê? Ressuscitar. A morte não é mais o nosso destino, porque ele venceu na cruz. E ele fez um cheque em branco, irmãos. Quando ele ressuscitou Moisés. Quando ele ressuscitou Moisés, ele deu um cheque em branco. Olha, eu vou salvar vocês. E tirou Moisés da tumba. Mas quando ele ressuscitou Moisés e todos nós, agora somos garantidos a vida eterna. Porque ele morreu por mim e por você. Amém? Pode passar, meu querido. E Jesus quer na vida do homem, então? O que ele quer? O que ele espera de mim, de você, hoje, agora? Pode passar. Apocalipse 3, verso 20. Vamos ler esse último texto. E nós vamos ler agora Apocalipse 3, versículo 20. E aqui está o que Jesus quer de mim e de você hoje à noite. O que ele quer de mim e de você? Você veio aqui para um encontro com ele. E ele agora está querendo algo de você. Ele deu a sua vida. E agora, o que ele espera de mim e de você? Apocalipse 3, verso 20. A porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus quer entrar hoje em teu coração.
Ele quer habitar e transformar a sua vida. Ele quer entrar para limpar a sua casa. E Ele quer habitar no centro do teu coração. Quantos nesta noite querem entregar a sua vida a Cristo? Quantos neste momento querem dizer, Senhor, entre. Essa porta, a trinca é só do lado de dentro. Só você pode abrir. E mais ninguém. E Ele quer entrar e ser o seu amigo. Pode passar, querido. Assim está você nessa noite. Olha só, diz o texto que Ele quer entrar na sua casa e cear com você. Você não traz para sua mesa nenhum estranho. Dificilmente a gente coloca uma pessoa intrusa. A gente convida pessoas amigas. E assim Jesus quer ser convidado por você nessa noite. Essa música que vamos passar agora fala que só o seu nome tem poder. Só o nome de Cristo pode realmente mudar a sua vida por completo. Possamos este hino e em seu coração faça uma oração agora, entregando sua vida e te acompanhe. Cumprimente seu irmão ao lado, dando uma boa noite, e eu estarei à porta para cumprimentar e saudar cada um de vocês. Amém. Hoje aqui, meu Jesus.